Boa tarde a todos. Hoje iremos apresentar o nosso seminário referente à himenolepíase. Nosso grupo é formado por mim, Gabriela Lanza, pela Luísa Maris e pelo Davidson de Almeida. Para dar início, o que é a himenolepíase? A himenolepíase é uma parasitose intestinal, que pode ser causada por duas espécies de cestódeos do gênero Hymenopes. No homem, a espécie responsável pela verminose é a Hymenopes nana. Já a outra espécie, a Hymenopes diminuta, ela não possui grande influência sobre o homem e pode ser conhecida como tênia do rato. A classificação da espécie, que é mais responsável pela contaminação do homem, foi representada. Assim, esses indivíduos estão presentes no reino Animalia, no filo Plateomyntes, da classe Cestoda, da ordem Cyclophilidae, da família Hymenolepididae, do gênero Hymenopes e a espécie Hymenopes nana. É possível dizer que essa doença é mais frequente em regiões com clima temperado ou subtropical, e assim ela é considerada como uma doença cosmopolita. Ela está presente em várias regiões do mundo, sendo algumas delas o sul da Europa, o norte da África, a Índia, Oriente Médio, América Latina, Argentina, Chile, Equador, México e Brasil. Sendo que, no Brasil, a região com maior prevalência da doença é a região sul. Essa doença, ela possui uma maior incidência em regiões urbanas e menor incidência em regiões rurais. Mais especificamente, em áreas com grande densidade populacional. De acordo com Huggins, Medeiros e Ramos de Oliveira, em 1993, após um inquérito copraparasitológico na cidade de São Paulo, em 17.500 pessoas, encontraram 9.000 exames positivos, sendo que em 855 casos, ou seja, uma correspondência de 9,5% do total, essas pessoas estavam parasitadas pelo Hymenopes nana. Assim, nesse estudo, eles concluíram que o euminto ele é mais frequente em São Paulo e é muito comum em crianças, aumentando a sua incidência até os 12 anos de idade. A morfologia desses animais corresponde a 3 estágios. O primeiro a ser ressaltado é o verme adulto. O verme adulto possui de 3 a 5 centímetros e, por esse tamanho, ela pode ser conhecida como tênia anã, com 100 a 200 proglotes, que podem ser jovens, maduras ou grávidas, de forma que os vermes adultos de Hymenopes diminutas são maiores e possuem um tamanho de 10 a 50 centímetros. O Scolex possui 4 ventosas e possuem um rosto com acúlios que podem se invaginar sobre o Scolex. Essa característica de possuir um Scolex com 4 ventosas e um rosto retrátil, com uma fileira de acúlios, pode ser considerada como uma característica diferencial entre Hymenopes diminuta e Hymenopes nana. O ovo, ele vai se assemelhar a um chapéu mexicano e ele vai medir em média 40 a 50 micrômetros. E esse tamanho é considerado como grande. Então, ele vai possuir um formato que é ligeiramente elíptico e vai apresentar uma membrana externa que vai ser delgada, que envolve um espaço que é claro e nesse espaço apresenta granulações. E além disso, vai ser possível também observar nesse ovo que existem algumas fibras que elas saem dos polos da oncosfera, que vão formar 3 acúlios. E uma observação é que os ovos de diminuta, elas não têm essas fibras saindo dos polos. A larva de cisticercoide, ela vai medir aproximadamente 500 micrômetros de diâmetro e ela vai apresentar um Scolex invaginado e envolto por uma membrana, como a gente pode ver na imagem. E vai conter dentro, no seu interior, um líquido.
E aqui a gente pode observar essa ilustração científica que aborda todas as outras formas que a gente citou anteriormente. E é possível perceber que, para que seja mais didático, houve um aumento nesses desenhos, né, para que a gente possa visualizar melhor cada uma dessas formas. Então, a gente vê o adulto com um aumento de 12 vezes, o Scolex com um aumento de 50 vezes, o ovo com um aumento de 500 vezes e a proglote com um aumento de 100 vezes. Se tratando do ciclo biológico desse parasito, existem dois tipos de ciclo de vida, o monoxênico e o outro é o heteroxênico. E nesse segundo caso, ele conta com os insetos que são principalmente as pulgas e os carunchos. No ciclo monoxênico, vai primeiramente ocorrer a injeção dos ovos, que vão ser eliminados pelas fezes de um indivíduo contaminado. Esses ovos eles vão resistir por um período de mais ou menos 10 dias no ambiente. Já no estômago, né, quando ele está no estômago, os embrióforos são semidigeridos e após isso ocorre a eclosão da oncosfera no intestino delgado. E em seguida vai ocorrer a penetração nas vilosidades intestinais, dando origem a lavas de cisticercose em aproximadamente até 4 dias. Assim, a lava ela vai se vaginar e passar para realizar uma migração para a luz intestinal. E, consequentemente, ela vai se fixar na mucosa intestinal. Depois que se passa mais ou menos 20 dias, vai ocorrer o desenvolvimento na forma adulta, ou seja, em seus 14 dias de vida. Ocorre, então, logo em seguida, a liberação dos ovos nas fezes e um mês após a infecção. Agora, no ciclo do heterocênico, os ovos eles vão ser ingeridos por larvas de artrópodes e após isso vai ocorrer o desenvolvimento da larva de cisticercoide. E acidentalmente o homem ele vai realizar essa ingestão dos insetos contaminados com a larva de cisticercoide. Essa infecção ela vai ser favorecida em pacientes que possuem uma imunidade reduzida. Sobre a transmissão, os ovos eles vão ser eliminados nas fezes e vão apresentar a condição de infectar ou a mesma pessoa ou outras pessoas. E essa transmissão ela pode ser feita, que ocorre na maioria das vezes, por via direta ou através da ingestão de ovos embrionados, que são encontradas em alimentos, utensílios que estão contaminados, ou ela ainda pode ocorrer através do contato entre indivíduos que estão parasitados, que vão ocorrer principalmente em crianças que vivem em grupamentos. E um exemplo é escolinhas, creches, entre outros lugares que cuidam, né, que essas crianças estudam. E a transmissão, ela também pode ocorrer pela ingestão acidental desse hospedeiro intermediário, que são pulgas, moscas que estão parasitadas, por exemplo. E essas formas de transmissão que eu acabei de falar, elas são consideradas como heteroinfecção, autoinfecção externa e autoinfecção interna. A maioria dos pacientes eles vão ser considerados assintomáticos, mas nas crianças pode acabar ocorrendo uma infecção maciça pelo Hymenopilus nana e vai ocorrer então uma manifestação e vai causar cólicas abdominais e diarreia. Já então, a sintomatologia ela vai estar diretamente relacionada com a idade e com o número de parasitas que vão estar dentro daquele indivíduo. Então, os principais sintomas que estão atrelados a essa doença são os distúrbios gastrointestinais, quando há muito parasita nessa pessoa, além de bastante irritabilidade nas crianças, devido à adesão do parasita que estimula terminações nervosas. E com isso vai ter uma repercussão no comportamento desse indivíduo. Portanto, nós podemos também encontrar anorexia, emagrecimento, inquietação e prurido. E nas formas mais graves dessa doença, nós podemos encontrar úlceras na mucosa intestinal, dor abdominal, náuseas e também vômitos. Quanto ao diagnóstico laboratorial da imunodeficiência, baseia-se no exame parasitológico de fezes com a busca de ovos de H. nana ou H. diminuta. São utilizados métodos de rotina caso os ovos
dessas duas espécies foram encontrados. O método mais recomendado é o método de sedimentação espontânea, também conhecido como método de Hoffman. É importante ressaltar que, quando negativo, faz necessário repetir o exame em virtude da irregularidade de eliminação de ovos pelos parasitas. Sobre o tratamento, o mais indicado para essa doença é realizado pelo uso do praziquantel, com uma dose de 25 mg por quilo, com intervalo de 10 dias. O medicamento ele só funciona sobre a forma adulta do parasito, então por isso é necessário esse intervalo de 10 dias no uso do medicamento. Ainda assim, a niclosamida ela também pode ser utilizada com a dose de 2 gramas para adultos e 1 grama para crianças. E é recomendada a utilização desse medicamento em 2 dosagens. É realizado um controle de cura após 1 mês de o tratamento ter sido realizado. As profilaxias seguem a higiene pessoal e do domicílio, construção de fossas e consequente uso delas, assim como o uso de privadas e vasos sanitários, combate aos insetos de cereais e pulgas existentes em ambientes domésticos, e fazer exame de fezes nos demais membros da família ou na comunidade. Tratar também corretamente os doentes para evitar a manutenção da infecção. Aqui seguem as referências utilizadas para basear o nosso estudo. E nós agradecemos a atenção de todos e uma boa tarde.